Povo do Acre e do resto do Brasil e do mundo, estamos começando mais um programa da série a série Republicast, que é pra gente falar com os acrianos proeminentes. Aliás, não tem nenhum acriano que consiga se esconder, tem, Paulo Maia? Não tem. Um acriano, eu brincava com os meus amigos dizendo assim, olha, se você quer conhecer, porque o pessoal ficava perguntando para mim quando eu morava fora, né? E cara, como é que a gente conhece um acriano? Assim, a gente olha para os gaúchos, tem aquele bigodão, chapéu, aquela sandália meio suspeita que eu sempre falei para eles, meus amigos gaúchos, né? E tal, as peixeiras lá, naquelas 4 facas e tal. E todo mundo tem uma certa característica. E o pessoal não sabia qual era do Acre. Aí eu falei, olha, meu pessoal, é o seguinte, tem... Eu defendia a seguinte tese. Você chega num aeroporto, por exemplo, quer conhecer se tem acriano. Você se abaixa e olha assim por debaixo. Onde você vir uma caixa de isopor, pode chegar perto que é um acriano. Porque o acriano não viaja sem rabada, pão, alguma coisa daqui, farinha de Cruzeiro do Sul, né? Que na verdade é de Rodrigues Alves. É a característica, né? Ninguém vem de Cruzeiro do Sul se não trouxer uma farinha, uns biscoitinhos daquele, né? Biscoitinho de goma. Então todo acriano no aeroporto está arrastando uma caixa seja de ônibus, seja de avião. Do ônibus. Quando você sai aqui pelo interior, vê coisa maior, né, Paulo? Mas, verdade. Tu já entrou assim num ônibus para Caba Quenta com um cambão de galinha nas costas. O outro com um bacurim. Colchão enrolado, colchão enrolado. Vai tudo. Tem muita coisa. Paulo, tu já estás com quantos anos? Eu estou com 71. Não brinca? 71. É mesmo? Agora, o teu Maia, Paulo, é do Neutel, do velho Neutel, da volta da empresa? Não Da empresa, não. Infelizmente não é, ou felizmente não é. Tu não sabe direito disso? Ou tem certeza que não é da mesma linha? Não é. Quer dizer, pode ser lá do... O Neutel, não tenho certeza que ele é da Paraíba, né? Uhum. Mas provavelmente não é. Provavelmente não é. Mas do Mário Maia? Mário Maia também não. Também não. Então tem Maias, Maias eram... Nós somos mais do Maia, que era o dono da padaria ali, do Milton Maia, o Mário Maia. Pois é, do Mário Maia. O Mário Maia, sim. Isso. Eu entendi o Mário Maia lá no segundo distrito, Aloysio Maia. Não, aquele é o Aloysio Macedo Maia, que era o Aloysio Maia, do da beira do Rio. O papai é primo segundo do doutor Mário Maia. Mário Maia. Ah, tá. Milton Maia, Mário Maia. Milton Maia. Então, aí, em algum canto, os Maias são os mesmos de sempre. Talvez até seja, né? Os Maias lá do Nordeste. E você sempre morou ali, no segundo distrito? Eu tive a honra de morar, nascer e crescer com o Acre ali, né? No segundo distrito. Uhum. Aliás, minha mãe, com o barrigão, meu pai achou de Ipari, que é Pari, né? Ipari ali no Seringal Terra Alta, ali, São Francisco da Terra Alta, em frente a Itu. Que pertinho. Eu fui o único irmão que nasceu no Seringal, o resto nasceram tudo ali no 15. Do lado do Sambão, ali onde era o Sambão. Ali 16 de outubro, aquele lado ali, né? Na 16 de outubro você entra ali dobra à esquerda de quem vai no sentido... O restaurante do Arara ali. O restaurante do Arara. Isso. Então quem é de Rio Branco sabe onde fica o Arara e já comeu. Ou quem é mais comida da nossa cidade, o Sambão do 15, né? Da nossa cidade eu não sei dizer, porque eu sou muito mais novo do que tu. Eu jamais vi o Antônio Marazona cantar lá. Eu nunca vi a presença do Mão de Onça lá. Mão de Onça. Nunca ouvi falar de Geraldo Leite. Essas coisas, né? Almir Dancá, essa meu gente aí. Meu amigo Vicente Neri. Vicente tem uma história do Vicente. O Panelada foi meu funcionário no Banco Real. Eu dei um violão de presente para ele. Né? Foi você o culpado, foi? No início da carreira dele, quando ele chegou de Tarauacá. Então você que é o culpado daquela carreira. Ele já veio cantor, ele já veio cantor de Tarauacá. Quem vem de Tarauacá não vem sem nada, né? É verdade. Ali só tem gente talentosa, bonita. É o povo animado, né? E o Panelada, ele trabalhava no Banco Real? Trabalhou comigo no Banco Real. Porque quando ele era lá perto da ladeira, na entrada da garagem, da ponte, na cabeceira da garagem dos Lameira. Isso, ali. Tá, garagem dos ônibus ali, que ninguém lembra uma parada de ônibus dos Lameira. Vicente Panelado. Ficava aqueles buracos, desde Andirá até a cabeça da ponte, um monte de buraco de ônibus, né? Os ônibus eram todos sujos. O terminal era ali, na verdade. O terminal era ali. O terminalzinho de madeira ali. E ali tinha o Banco Real. Tinha o Banco Real ali. Que já foi hoje quando o senhor Adonai Fares. Isso. Adonai Fares, que tinha uma loja chamada A Fornecedora. A Fornecedora. Hoje é o Bradesco ali naquela rua dos bancos. No Bradesco. Chama aqui em Rio Branco, né? É o Bradesco ali. Ali era o mercadinho do Adonai Fares ali. Isso. Quais são as memórias? Praça Eurico Dutra, né? Que mudaram o nome da nossa praça. Foi. Que é aquela praça... Para mim ainda é Praça Eurico Dutra. Mudaram também a da Revolução, que aquela era Plácido de Castro.
A Praça de Cá já foi o segundo nome. Na realidade, era Praça Rodrigues Alves. Porque Rodrigues Alves, que eu me lembro, era aquela que sai da saída da ponte, pro posto do Petecão ali. Quem entra na ponte de ferro, quando saía, tinha uma quadra, tinha não sei o quê, tinha uma Praça Rodrigues Alves ali. Eu só conheci ela pelo apelido. É? Pode falar? Pode. Periquito da Madame. O Periquito da Madame. Que depois virou. Por causa do mercado. Depois virou o Periquito da Madame, que era um negócio muito colorido, que o Alisson Maia, inclusive, botou no apelido na Madame Janete, que era o barco dele. A Madame Janete, realmente. Agora, o pessoal cobra muito de ti, ou tu te pega falando assim? Olha, eu costumo dizer, eu falo que eu vivi. Então, eu nasci entre Rua 16 de Outubro, Rua Cunha Matos, que eu morei ali na Cunha Matos de 55 até 63. Morei no Beco do Mijo, que é o nascedouro do comércio Acre, ali, que é a né? Rua 17 de Novembro. Isso. O Beco do Mijo, para quem não se lembra, era onde era a Roda Viva, ali Isso. perto, ia por trás da casa do como é que era o nome do pai do Rêmulo Jarude? Arif Jarude. Do Arif, né? Cortando ali. O pessoal chama de Beco do Mijo. Até hoje ainda tem gente que lembra que era Beco do Mijo. Travessa Natanael de Albuquerque. Entre o Bazar Rio Branco, que era a casa do Abrão Fecuri, e Casa Coelho, que era do Raimundo Coelho, que é o pai do Pedroca, do Zeca, do João Capabode. Nós estamos falando ali da Gameleira, como o pessoal chama, né? Aquele comércio que foi com a fachada restaurada, que tá uma exclamação lá por trás, mas que foi, né? Ficou algumas partes, né? Algumas partes. Aliás, meu tinha pai, a loja da Bacime. Tinha Bacime. Eu conheço aqueles comerciantes lá todos, me chamavam de Raimundinho, por decorrência do nome do meu pai, né? E eu era um menino muito habilidoso, eu estava sempre no meio deles. Eu não entendi o que eles falavam, porque a maioria da reunião deles... Não sei se você conheceu o Brotinho. É bom, eu ouvi falar, né? Eu falar no Brotinho. No Brotinho. O Brotinho era de um, acho que libanês também, o seu Assem. E aqueles turcos, libanês, árabe, tudo se reuniu ali cedo da noite para jogar o gamão. Isso. E eles falavam tudo na língua árabe, lá o turco, aí não entendia. E ficavam com aqueles textos na mão, aquele negócio rodando assim, né? Justamente, aquele texto pequeno. Eu acho que acabou o gamão quando eles foram pro Hotel Chuí. Que aí ficaram poucos, já eram menos, né? Porque tem um problema que aquele comércio de turcos ali não deu sequência. Eu creio que por causa... Eles mandavam os filhos estudar em Belém ou na França, né? Aí os filhos não deram sequência. Não voltavam, ficavam por lá, você vê... Você sabe quem foi o primeiro revendedor de gás em Rio Branco? Primeiro revendedor? De gás? Eu não lembro. É Shem Farrah. Shem Farrah, sim. Shem Farrah. Que vem a ser o pai do Abrahim Farrah. Do Achula, do Jorge. Isso, que o pessoal chama... Então, o nome, muita gente conhece o nome deles, mas não sabe a origem. O Jorge Farrah vendia gás dentro do fundo. O Jorge Farrah, o fundador da Fla Acre. Fla Acre, o Jorge Farrah. Agora ele foi embora. Uma história bacana do Jorge. Ele foi pro Rio? Foi Eles têm um apartamento lá em Copacabana, ele mora todo lá. Já encontrei ele lá, já encontrei a Léa. Anitta Garibaldi. O Jorge foi embora. Ali. Então, o Shem Farrah foi o primeiro revendedor de gás de Rio Branco. Poxa. Depois que veio o baldo, né? O baldo aqui da base. Então, eu morei, essa minha vida toda foi ali. E você prestou atenção em tudo e se guardou essas memórias. Eu estou puxando esse assunto porque o Paulo tem lá um grupo de pessoas, e não é pequeno... Memórias do Acre. De Memórias do Acre no Facebook. Foi a criação do meu irmão Damião Maia, né? Que é irmão que eu digo, um amigo irmão. Trabalhou comigo na Acrediesel. Lá do Levar Augusto Monteiro. Mas e por que tu não trabalhou comigo? Que eu fui auxiliar de mecânico da Acrediesel, eu era auxiliar de mecânico do Cristóvão Afonso. Pois é, o Cristóvão. E o seu Horácio Drago. E a Horácio Drago, em 72, não sei se foi nessa época. A gente recebia no final, por semana um negocinho que era menino. Eu fui auxiliar o Damião subornava o pessoal porque ele era amigo do seu... Damião Maia. Ele já era maior, ele era amigo do seu Horácio, e mais a confiança do pessoal ali, né? E aí tinha um negócio de uma pingazinha que já de sábado de manhã já começava ali. Como eu era vizinho do Cristóvão, aí ele me convidou, né, para ir. Eu realmente não fui um funcionário porque eu não tive carteira assinada lá, né? Mas eu trabalhei a média de, acho que uns 6 meses lá. Quase tudo acabou no Acre. Esses dias agora eu filmei filmei um trator que eu tinha passado na noite anterior e não tinha visto aquele trator trabalhando, ou que ele houvesse trabalhado, né? E de repente eu passei lá. Era PC, né?
É o PC. É o Era PC. um É a PC. bichão derrubando tudo ali do prédio do Cerda. Deu certo. E qual é o sentimento que essas pessoas, como você, têm quando a gente olha e vê assim, por exemplo, há alguns anos atrás, o mercado do 15 estava destruído. Né? É verdade. Tentamen foi ter que recuperar porque estava uma podridão também. Quase tudo. Não terminaram, né, a recuperação, mas... O Cine Teatro Recreio, Teatro porque o segundo distrito, na verdade, é o primeiro distrito o cronológico de Rio Branco. Justamente, é o nascedouro da cidade, né? Foi ali. Eu já acompanhei a segunda fase, né? Porque começou as construções do segundo distrito, foi tudo de 1904 a 1912. Aí depois já fui acompanhar já de 60, né? Por exemplo, o Bazar Rio Branco, eu não acompanhei, que é a entrada do Beco do Mijo, eu não acompanhei, não conhecia a casa de madeira, já conhecia essa de alvenaria agora, né? E tudo, por exemplo, esse pessoal, como os Pecuri, né, veio com o ISEC para cá, pro outro lado, né? Para montar. Aí o Bazar Rio Branco veio também. O Bazar Pecuri veio também. Eles, migradores, eles tiveram as filiais, né? Que no caso era o outro lado, né? Ah, tá. E porque tinha agora, uma filial, era só filial aqui, era? Tu sabe por que era o segundo distrito? Sabe por que eles fizeram todos lá o comércio? É porque quando eles chegavam tudo de navio, então era mais baixo para transportar a mercadoria. Porque você imagina, naquela época, não tinha guincho, não tinha nada, era no braço. Isso, porque tinha uma escadaria ali na base, e aquela parte da base realmente é mais alta. Então o navio chegava e ficava rés com barranco. E para o lado de cá, né, você tinha que subir muito. Aí eles... Ali, o comércio ali. A travessia era feita por uma balsa, uma balsa chamada Pelada, que está enterrada ali na base, inclusive eu sei onde está, e ali tinha uma escada, a famosa escadaria. Então, imagina. Nós tínhamos uma no primeiro distrito e outra no segundo. Ia ficar muito mais difícil todo mundo desembarcar e ter que subir aquele barrancão, né? Isso seria, por exemplo, na época era a academia da moçada, né? Ali onde tem o Zé do Branco, o restaurante. Zé do Branco. Isso. Aquilo ali é muito alto. É o melhor lugar de Rio Branco para ver a gameleira. Pois é, ali era o posto. Ali era o posto que atravessava a Pelada. É por isso que eu digo que eu sou parte da questão que eu casei com uma filha no carpinteiro naval chamado Elisiário, ele que construiu a Pelada. Poxa, a Pelada, Itamaraty, aquele monte de lancha que tinha, todos os comércios tinham uma lancha, né? Eu faço parte. E quem era o comandante é o pai do nosso amigo Tatonga, né? Que era o Dionísio. Você conheceu o Tatonga? Conheci o Tatonga. Eu não sei se ele era major já. Não, ele era sargento Tatonga. Pois é. Quando eu conheci. Eu conheci ele pequeno. Eu conheci o Tatonga pequeno. Até até idoso, até falecer. Então eu tenho parte. Eu sou genro do construtor da Pelada, para você ver. Construtor da Pelada. Ele trabalhava no DOV. Quando você fala essas coisas, assim, numa roda, qual é a reação? Rapaz, Porque Pelada, por exemplo, a Pelada, assim, olha, eu andei na Pelada. Vai ficar muito complicado para alguém localizar se não tiver sido contemporâneo, no mínimo, da gente, né? Pois é, então a história da Pelada, ó. Quando nós tínhamos a iluminação pela usina, que era ali ao lado da Andirá, que hoje é o Mundo dos Plásticos, a usina de luz era ali, então tem uma foto que rola aí pela cidade, a primeira ponte que eles falam, né, que foi um aterro que eles botaram uma balsa, ali no posto da Pelada botaram uma balsa, e os tratores empurraram o barro para atravessar os motores de luz, quando mudou em 1966, 67, a usina aqui para a Fazenda Araripe. Isso, que é ali onde é a Coab do Bosque, tem aquela sede da Energisa hoje. Aquilo era Eletroacre e era a entrada da Fazenda Araripe, que a sede era lá onde é o Círculo Militar. Tá. Em 63, quando eu saí do Beco Mijo para morar na Cerâmica, é outra história que eu também conheço. A Cerâmica. Por que o bairro chama até hoje Cerâmica, né? E por que o aviário é aviário? A minha mudança veio pelo carro do senhor chamado Otávio, que era esposa da Maria Birico. Ele morava também na Cerâmica e foi pela Pelada. Os cacarecos tudo dentro do carro, passou pela Pelada. Freteiro. Então eu conheci a Cerâmica ainda naqueles equipamentos. Que nosso Acre não existia
telha de amianto, essas coisas, era tudo fabricado aqui. Telha de barro, que saiu da palha para o cavaco para telha, né? Fabricado aqui. Aquelas telhas francesas que a gente chamava. E São Caetano, tinha uns nomes. Eu cheguei a entrar na cerâmica. Que era ali no bairro Cerâmica. Ali no bairro Cerâmica, Isso. onde é hoje a Escola Mário de Oliveira. Isso, Mário exatamente. Oliveira, ali na cerâmica. Eu ainda vi sendo levantada aquela escola, e eu lembro da cerâmica, porque eram aquelas caieiras ali, aquelas coisas, né? Isso. Da cerâmica. Eu tenho essa memória. Da cerâmica para lá, subiu um morrozinho que a gente chamava Morro do Queroseno. Exatamente. Agora, mas para lá, para frente, vem a invernada. A invernada. Isso. A invernada dos campos do Valdomiro, Valdomiro, que, aliás, muita gente do segundo distrito não teve o prazer de conviver ali naquele balneário. Maravilhoso. A começar do curral do Capitão Beco, que é onde hoje é o supermercado Araújo. Isso. Ali era o curral do Capitão Beco. É. Que ele tinha uma fábrica de vinagre chamada Vinagre Bezerra, que, aliás, eu trabalhei, fazia vinagre de banana. A gente pendurava, a criança não sabe isso, pendurava os cachos de banana e madurando e deteriorando, a gente fazia vinagre de banana. Vinagre de banana. Quem fazia mais de cana era o Eloy Abud, já aqui na ladeira do Avenida Ceará. Isso. Eu quero até desafiar as pessoas que nos veem, se elas se lembram de quais são os principais produtos industrializados do Acre Antigo. Como o Guaraná Libertador. Guaraná Libertador, Laranjinha Paulista. Laranjinha Paulista era criança. Mas a laranjinha já é do Sérgio Taboada, já é aqui outro dia, né? Não. Não é aquela dos carrinhos, não? Não, Laranjinha Paulista do Mustafa Zacu. Do Mustafa Zacu? O mesmo do Guaraná Libertador. O mesmo do Guaraná Libertador. Que era uma fábrica de Guaraná, de refrigerantes aqui do Acre. Isso. E a gente brincava muito, dizia assim, Guaraná Libertador. Cada gole um ador, um negócio assim, cada gole. Mas nós tivemos poucas indústrias. A Sila, a melhor manteiga do mundo. Melhor manteiga, né? Aí vem o leite bereca, você tomou leite bereca? O bereca, eu não lembro do bereca. Bereca que o Sansão fazia, era uma corrente, logo que a TV Acre chegou. Sim. E aquele Sansão que era lutador, com o Boró, que era lutador também, tudo amarrado, e a voz de um locutor chamado Marte Rocha. Marte Rocha. Aí o Sansão ficava ali, aí ele falava, os produtos bereca e não sei o que e tal. Aí davam o bereca pro Sansão e o Sansão quebrava as correntes. Aí, validade Joaquinzão. E tinha o sabão Saboia. E o sabão Saboia, tu lembra? Porque Sabão Saboia. O sabão Saboia está envolvido em muitas histórias. Muito pouca, nós industrializamos muito pouca coisa, né? Porque... Mas fazia vinagre de banana. Vinagre de banana. Eu não sei nem se fazia. Faria. Aí foi resultado que vai acabando. Aliás, o Eloy Abud foi do primeiro deputado da legislatura. Do PTB. Né? PTB, era lá. Aliás, meu pai foi candidato. Meu pai foi candidato em 62. Foi na Balsa? Foi na Balsa. Sabe para que ele perdeu? Para o Nabor Júnior. O Nabor Júnior teve 400 e poucos votos, ele teve 300. Poxa. O voto era direto. Mas né? o Nabor vinha de Tarauacá. Já tinha vindo morar aqui, de Tarauacá? Não, não, ele era candidato estadual, ele tinha os votos de Tarauacá. Sim. Era como se fosse distrital, né? Isso. O cara tinha um voto do distrito dele. Era um departamento. Mas ele teve mais municípios. Eram 7 municípios só, né? 7 municípios, E o Nabor foi o 15º, o papai foi o 16º. Com 300 votos, o Nabor 420 e poucos. Eu não lembro se foi 420 e um pouco. Agora está chegando o movimento autonomista, e aí as pessoas vão lembrar desses deputados da primeira leva. Que ele, possivelmente... Eu lembro um poucos. Né? Porque o Chico Fernandes, tem um nome dos Adonai Santos. Adonai Santos, Nabor Júnior. Eloy Abud. Tinha um monte de autonomista no meio disso aí, e tem uns que eram contrários. Né? Mas é a primeira legislatura da Assembleia Legislativa do Acre. Primeira legislatura. Não é? Eleita junto com o governador José Augusto Araújo, cruzeirense, professor, que também se elegeu, era do PTB. E foi cassado em 64. O papai também era do PTB. Meu pai era do PTB. Vocês eram rabo fino, rabo chato. Rabo chato, mas rabo fino e rabo chato. Era do tempo que... não. Rodava rabo fino era o PTB. Rodava os panfletos na tipografia. No mimeógrafo, né? Na tipografia, pegava os postes na casa do pessoal. De várias cores, né? Mas era uma só. A cor física, né? Ou era azul, era vermelho. Não tinha... a impressão, né? Tu não quer dizer a cor da política. Era impressão. A impressão era azul, era vermelho, era preto. Eu lembrei de tudo isso quando vi o trator derrubando... Não era colorido, não era em cores como é hoje. Quando eu vi o trator derrubando o prédio do Cerda, passou um filme na minha mente, porque eu sou jornalista há muitos anos, né?
eu comecei a trabalhar na Difusora Acreana. Eu nem lembro que ano era aquilo, mas no começo, era um final de... Assim, a primeira metade da década de 70, porque quando foi no final eu já estava na TV Acre, que ela chegou, a TV Acre chegou em 74. Não, mas o Serda é bem antigo. Eu não trabalhei lá, mas meus tios, né, muitas pessoas ficaram muito tristes com aquilo. Eu não trabalhei no Serda, mas eu trabalhei bem vizinho ao Serda, que era só dar uma corridinha. Eu trabalhei na tipografia Gabriel, pô. Eu sou gráfico, fui gráfico também. Então você estava no Rio Branco, ficava ali, onde hoje é a funerária do Narciso A mesmo. funerária, do Narciso, mesmo prédio, do Naildo. Então eu entrei na tipografia Gabriel depois dos 2 Oceanos. E a casa do Eloy Abud era subindo aquela ladeira, ali perto da UFAC. Depois do Almada. Isso. Do professor Almada. Do professor Almada Brito, que fundador do Vasco da Gama. Fundador do Vasco da Gama, com o Miquelino e o Pedro Cipitiba e mais outros. Eles fizeram o Vasco da Gama, onde jogou o goleiro Romildo, o zagueiro Carlos 40, e ainda lembro do monte de craque ali. Nosso governador, né? Nós temos os governadores. O menino Benevides. Benevides. Ainda encontrei com ele no Benevides. O Benevides está por aqui. Então essa história aí, rapaz, voltando para o Serda, não tem... Já estão na administração do Acre pessoas mais jovens, 40, 38, faz nem 10 estão fazendo. Então eles não estão ligando para isso. E os historiadores, o nosso departamento de história, eu faço essa crítica sem nenhuma maldade. O nosso departamento de história da UFAC é muito frágil nesse ponto, porque tinha que ser mantido, sei lá, algum foco de guardar o patrimônio histórico. Qual razão? Foi no governo do Glácio que derrubou aquele prédio ali onde foi a Secretaria de Saúde. Isso, e foi mas depois o Glácio não tinha ligação nenhuma com aquilo ali. Ele estudou a vida toda lá por Manaus ou no Rio, não sei. Então, como governador, acho que tinha que ter uma atenção para aquilo. Mas era uma questão imperativa tirar aquilo ali. Tinha virado um negócio horroroso. Museuzinho, faz um museuzinho. Mas podia, né? Então... Tombada está difusora, aquele prédio também é antigo. Nós estamos virando museu já. Nós estamos virando museu. Pessoas assim que têm essa memória, daqui um dia nós vamos estar sendo embalsamados vivos, que a Academia Acreana de Letras faz. Você disse que o pessoal... muitas críticas, sabe? O Memória do Acre mesmo. Às vezes eu estou... Porque já foram no meu privado. Tu não bota nada que eu boto, não. Eu boto tudo que foi em relação à história do Acre, ou à história do povo acreano, eu boto, foi interessante. Né? Eu boto, mas ofensas da mais gratuito, não, né? Claro. Quase isso, quase. Eu já pensei muito em deixar, porque quem está como administrador agora é eu e o Damião Júnior, né? Porque eu vou mantendo em homenagem ao meu amigo Damião Maia, que foi ele que criou isso. Ele que criou. É uma turma grande. É muito grande, muito grande. Eu lembro que na época da restauração do Colégio Menino Jesus, a gente ainda fez uma reunião com os filhos do Cipitiba, com o filho do JB Costa. Veio o Salve Montenegro, da família Montenegro da Madeireira. Salve Montenegro. Né? Montenegro. O Salve Montenegro, que era filho da dona Carmen. O Salve Montenegro foi agente da Cruzeiro do Sul ali no 2º Distrito. Nem sabe que tinha Cruzeiro do Sul ali no 2º Distrito. Sabe disso? Sei mesmo. A Cruzeiro do Sul teve uma agência ali. Depois a Pané do Brasil, que meu pai foi agente também. Foi o lugar onde eu primeiro... O aeroporto de Rio Branco, depois que saiu do aeroporto velho do bairro hoje, lá onde é hoje o Centro Cultural Lídia Rames, que ele veio para cá. E hoje tem o IFAC, bem no meio da pista ali. A gente sabe onde é que eu dei a primeira dentada numa maçã? No aeroporto? Não, na casa da dona Palmira. Mãe do meu amigo Ari Fecuri, Moacir Fecuri. Mãe do Ari. Que morava ali no Rio 1º de Maio, e ela era comissária. Fazia comissaria da Paraense. Na época era a Pané primeiro, a Pané. Depois a Paraense. Então, caía do mesmo jeito. Caía eu acho que foi uma dessas aqui que virou aquele, que o nosso amigo virou o nome de Caicai. Caicai. Que caiu várias vezes, né? O seu Luiz Tabelião caiu numa dessas. Depois eu vou te contar essa história, mas para não cortar o da maçã. Então a dona Palmira, que é a mãe do Ari Fecuri, o Moacir Fecuri, a Deise Fecuri, morava ali no Rio 1º de Maio, e ela que fazia serviço de comissaria da Paraense, da Pané, primeiro da Pané, depois da Paraense. E como era o menino abiludo, eu estava com meu pai. Eu vou pegar a comissaria lá na dona Palmira, eu vou com ele. E cheguei lá, botei um olhão para aquela fruta bonita, maçã. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Se fosse um engate de macaco, a gente percebe de longe, só na escola eu tinha visto. Aí a dona Palmeira ofereceu a maçã.
onde eu dei a primeira dentada numa maçã, Dona Palmira. Meu Jesus amado. Pois Eu lembro dessas histórias, porque aqui no Acre, em Rio Branco, tinha muito poucas coisas, né? Assim, até a década de 70, por exemplo, o Acre todo tinha 50 mil pessoas, né? E, em geral, quando se fala de memória, eu não sei direito, eu falo de maneira, assim, autodidática, né? Que eu aprendi da história do Acre foi vivendo mesmo, e às vezes deduzindo, né? Porque, por exemplo, tem gente que acha que os políticos do Acre, hoje aqui não tem domínio da história, não tem amor pela história. E já eu penso diferente. Todo mundo que vinha para o Acre se apaixonou e ficou. Ou uma grande maioria. Mas quem vinha para cá não era criando. Não era criando, é verdade. O Acre foi cosmopolita da origem. Tinha índio, aí começaram a vir português, árabe, né, o pessoal e foi misturando, né? Negros mesmo chegaram aqui do Maranhão para a Rua da 1º de Maio, que virou Rua da África por causa deles. Eu sou de 2 famílias grandes, né? Por exemplo, o meu avô, João Gomes de Moraes, era amigo do Guilmar Santos, pô. O meu avô foi administrador da Estação Experimental por muito tempo. Isso não tinha o quê? Que é outro lugar. A Estação Experimental, o nome dela é assim, por ser uma estação de experimento de agricultura, né? Então, o meu avô foi muito tempo administrador daquilo ali. Que, aliás, o meu avô e o pai do Bill Marx. Né? Seu Arnóbio. Dono da AM Arte Limitada. Eu não sei se era uma empresa de vender livros também e tal. Como o Adonai tinha a papelaria Garota, o Arnóbio tinha dali da AM Arte. AM Arte Limitada, AM Arnóbio Marx. Que passou para o Ariosto depois. Isso, que aí terminou como uma banca de revistas aqui na esquina da prefeitura com o colégio. A AM Arte que veio por intermédio de um dos proprietários da TV Amazonas, que era o Felipe Dal. O seu Felipe Dal. Lá em Manaus, eu fui gerente do Banco Real em Manaus e eu me dava muito com ele, eu fui buscar dinheiro lá na M-Arte também, era M-Arte, lá dentro. A M-Arte Limitada. Então, voltando ao meu avô, Rio Branco era muito pequeno, tinha condições de conhecer, então minha família era grande. Tá? Meu pai foi administrador da Experimental há muito tempo. Aquilo ali era como se fosse um oásis, né? Tinha aquele portal que ainda existe, um portal, aí tinha um lagozinho, tinha uns banquinhos para a turma conversar ali, tudo. Aí que vinha a parte. Depois o meu avô pegou um pedaço de terra, também deve ter sido doado. Eu não posso afirmar pelo Guilmar Santos, aí teve uma área dele lá, que até hoje tem ainda herdeiro dele lá, mora ali na floresta. E o acreano sempre foi assim, meio doido, né, também. Porque, por exemplo, eu lembro de uma história de um personagem, você está falando dos personagens assim, eu estava me lembrando aqui agora do seu Miguel Ferrante, da dona Maria Augusta Guguta, que vem a ser os pais da escritora Florestina Esteves e da Glória Pérez. E da Glória Pérez. A Glória Pérez é a neta dele. Isso. E eles, por exemplo, quando ele era um cara queridíssimo, e quando se candidatou, o povo derrotou. O Guilmar Santos fez tudo que fez pelo Acre, quando chegou na hora, o povo não deu para ele a eleição de 62. Mas o Guilmar Santos veio no Acre desde 54. Ele foi deputado federal. Quando você estava falando na pelada, do desembarque ali na base, eu estava me lembrando aqui do Coronel Fontinelli pegando trator e boi que os aviões já quatizavam aqui. Não tinha necessariamente. Aí levavam justamente para Sobral. Sobral era uma fazenda que era administrada pelo governo, mas era do governo. Isso. Para você ver como que a memória vai se perdendo. Vai se perdendo. É isso. Ali o meu pai que foi da Paraense, cansou de trazer gado. Dentro do avião. Dentro do avião. De Berlândia, de Uberaba. Era mais de. Eu nunca entendi. Não sei por que de Minas. É porque lá tinha as vacas leiteiras. É que o Mato Grosso que cresceu depois com a pecuária. Isso. Já depois. Era Minas Gerais. Mas vinha de Minas, vinha do interior ali, de Viçosa, de onde vinham as vacas matrizes, que eram as vacas que já vinham prens para ter os bezerrinhos aqui. Isso. Acho que foi assim que começou a pecuária no Acre. Eu nunca entendi a resistência dos acrianos com pecuária. Você depois disso, na década de 60, 59, 60, 61, o meu tio Paulo Maia, que eu sou Paulo Maia sobrinho, né? Meu tio Paulo Maia, ia buscar gado na Bolívia. Isso. Na Bolívia.
E esse negócio de gado tem um nome que as pessoas também não fazem ideia, daquela avenida chamada Amadeu Barbosa. Amadeu Barbosa. Os bois vinham andando. Tocando. Tocando. Chamava tocando. Aquelas... Então ele saía lá de Porvenir, lá de Santana, dentro da Bolívia, ainda atravessava os 2 rios, tocando também. Não era chegar aqui só os ossos. Então ele passava 50, 48, 40 dias. É engraçado tocando. Que esse negócio, eu estava conversando Varadouro. Não é a estrada agora, é Varadouro. Por causa desse negócio de trazer gado, o filho do senhor Amadeu Barbosa, chamado Wilson, montou a indústria de carne, que era o grande frigorífico da época, né? Que era a Ciaimex, que é o seu Wilson Barbosa. O Wilson Barbosa. Então eles levavam, na época, assim, por, digamos, 16 mulas, né? Que era o burro fêmea, o burro fêmea, que é a mula, né? Aí levava que é para transporte de vaqueiro, né? Seria o homem que é o montado, mais resistente para aquele... E 8 de cargas. Aí, então eles vinham tacando esse gado, os vaqueiros faziam a carga da mula com a ripa, as vara, né? Era vara. Aí eles tocavam na frente e eles vinham trazendo o gado. Quando dava 5, 6 e meia da tarde, aí eles jogavam, os vaqueiros já tinham feito o curral redondo, numa certa parte do mato, e botava o gado dentro e ficava à noite. E disso ficava 2, 3 ainda com a garrucha, com a garrucha por causa das onças. Né? As onças comiam o gado. De madrugada, o pessoal saiu com o gado, tocando, eles desmanchavam os curral, né, com as ripas, que seria de madeira, as varas, tiravam as varas, botavam nas mulas e tocavam também, passavam e já esperavam no outro canto. Você sabe que a história do gado tem muito a ver com a imprensa sacriana? Você estava falando aqui do centro. O Wilson Barbosa, ele montou um jornal. Né? Ele montou o jornal porque tinha um jornal dos diários associados, chamado O Rio Branco. O Rio Branco. Né? Como ele era o monopólio da carne, os jornalistas começaram a... Certamente o jornal não ia fazer aquilo pela cara dos jornalistas. Tinha interesse econômico para combater o Wilson Barbosa, o monopólio. Que aqui tudo era monopólio. Era, tudo né? monopólio. Os ônibus eram monopólios, né? Depois quebrados, né? Porque eram os lameiras, depois vieram os ribeiros, depois... O primeiro mesmo foi os Brilhantes. Os Brilhantes, perdão. Os Brilhantes tinha 2 ônibus. Irmão Brilhante. Pintaram o ônibus de cor de rosa. Isso, e os irmãos Brilhantes eram daqui, da cerâmica ali da parte. Isso. Aí, aliás, assim, depois foi para a estação experimental, nas Nações Unidas. A linha circular que foi feita foi o Brilhante. Isso, circular. E depois, eu não lembro de quem era, aquele norte-sul, que a gente atravessava lá. Norte-sul, nós era o Ribeiro. Isso, né? Ribeiro. Porque tinha depois tinha o apelidado de Cupa. Cupa. Não tinha? Lá no não, início, mas o Cupa foi bem. Muito o Cupa antes, foi né? Bem, que era um ônibusinho de madeira. Mas fazia o percurso, né? Que fazia tal. Cupa sobe, o Cupa E a desce. primeira ponte a ser feita foi essa que passou agora no tempo caída aí, né? Que interditada, que é onde nasceu a história da Balha Comigo, que é a Ponte de Ferro. Mas vamos. Juscelino Kubitschek. Questão de homenagem, um dos primeiros transportadores coletivos aqui, vamos dar esse crédito. Sim. Chamava-se o Chaim. O Chaim. Raimundo Chaim. E o outro irmão dele, que me falhou a memória agora, que tinha uma Kombi rural. Aí ele fazia o 6 de agosto, o mercado do 15. Era lotação. Era o mercado do 6 de agosto, que era o mercado lá, o mercado do 15, né? E fazia esse percurso mais longo, né? Eles venderam para o Ribeiro, já depois do Lameira, né? E os Lameira pegaram do Brilhante, que o Brilhante começou a vez, mas os Lameira foram a empresa mais sólida. Passou muito tempo, né? Até a década de 80, depois, aí vendeu para aquelas empresas de Minas Gerais e fez um negócio, um cartel. Nosso amigo Toninho Aquino também foi transportador, o pai dele. O Antônio Aquino? O Acelino Aquino, o pai dele. O pai dele. Se não me falha a memória, empresa de transporte Brasil. A linha Acre-Rondônia era do pai dele. Um ano para chegar. Não, mas era 24 horas, mas estava para chegar legal. Eles venderam para a aviação Rondônia. Porque o Acelino Aquino tinha um filho meio... Aí jogou um ônibus dentro d'água, tombou outro, o velho desistiu do ônibus. O motorista abastecia... o Riba. Bebia mais do que o motor do carro. Bebia mais do que o carro. Você falou que ia comentar, eu falei do seu Luiz Tabelião. Luiz Tabelião. Tá? Eu puxei pelo fato
dos políticos, das pessoas queridas do Acre, que se candidataram e não ganharam. Não ganharam. Né? Aí eu falei do... Tem um prédio na Avenida Paulista com o nome do ministro Miguel Ferrante. Miguel Ferrante. Prédio. Quando eu vi aquilo, quando eu conheci aquilo, eu já conhecia ele é o padrinho da minha mulher. Ele sim. é a dona Guguta. Que, aliás, E a Guguta, Guguta, Luiz Tabelião. Isso, e a dona Guguta foi, ela era a madrinha do meu neto. Então, assim, os pais foram, né? Então é um negócio que marca muito. E o seu Luiz Tabelião é o pai da minha mulher. Tirando Luiz Tabelião, um dos que não ganhou nunca, né? Luiz Tabelião, que não foi só uma vez, não. Godivar Santos. Tu lembra do Godivar Santos? Doutor Godivar, sim. Vizinho do seu Luiz Tabelião. Lado esquerdo, direito. Direito. O Miguel Ferrante, não ganhou também, né? Guilmar Santos, né? Meu pai não era tão famoso, também não ganhou. Não, é balsa. E não sei, era isso. É. Olha, eu morei numa casa do seu Miguel Ferrante. Do lado da igreja, a casa era dele, que nós morávamos, alugaram dele. E eram pessoas maravilhosas, assim, a dona Guguta é inesquecível. Dona Ida, né? Que é a mulher esposa do Zé Rodrigo, a mulher muito... Aí o Tabelião, o seu Luiz Tabelião, Sim. virou Luiz Tabelião porque foi trabalhar com a dona Guguta, que era a dona do cartório. Dona do cartório, primeiro Que aí cartório o do governo tomou depois, estatizou os cartórios. Né? Mas eles eram os cartórios. E aí eles foram embora, o seu Luiz Tabelião ficou como primeiro tabelião. Que eram dois, o Luiz Tabelião aqui no primeiro distrito e o Rodomilson, o segundo, que já pegou do Zé da Gravata. Que o Luiz Rodomilson veio a ser também comentarista esportivo Também. na rádio, na Nova Dirá. Tu vai dizer que daqui a pouco eu tô tipo Fauzi. Eu também dividi cabine de esporte com o Rodomilson, era comentarista esportivo. Comentarista também. Muita gente... O Martin Rocha, que você falou, já no fim da carreira dele, eu já trabalhei com ele. Aí tinha o Martin Rocha, Zé Lopes, Anselmo da Silva, meu tio, um monte daqueles locutores. Delmiro Xavier. Delmiro Xavier. Eu estava comentando, não sei com quem era, acho que os pastores da Assembleia de Deus, nós começamos a falar sobre a memória da cidade. Eu lembrei da história do rádio e nós fomos falar do Delmiro Xavier. O Delmiro Xavier, ele também tinha os concorrentes. O Martin Rocha era um cara... Evaldo Gouveia. O Evaldo Gouveia. Evaldo Gouveia, que era da família dos Gouveia. Isso, está fazendo. Só que tem um detalhe. Tinha o Delmiro Xavier. O Delmiro Xavier, eu chamaria hoje de um Zé Carlos Araújo. Certo. Ali vai ver o J. Valentim, até o Joaquim Ferreira, né? Primeiro o Joaquim Ferreira. Joaquim Ferreira, graças a Deus ainda entre nós. Joaquim Ferreira foi meu amigo de infância na rua 17 de novembro. Ele era sargento do Exército. Professor depois. Mas eram os narradores esportivos de qualidade. Você via o jogo pelo rádio. Eu via também. Quando eu comecei, eu era o carregador de fio, né? Porque não tinha microfone sem fio, não tinha... puxava... Era João Nascimento, lembra do João Nascimento? João Nascimento, o Moco. Isso, ele puxava os cabos, ele dava conta das coisas. Ele era o que o Paulo Jangles é aqui. O jogo ia começar às 16 horas, nós íamos para o estádio às 12 para ele fazer chamada. Alô, montava tudo. Pela antiga Tasa, meu amigo. Tasa, depois foi Teleacre. Serviço alto-falante da difusora na Expo Acre. A partir de 72, quando teve a primeira Expo Acre, que foi aqui no meu distrito, né? Foi para lá, para aquele parque. E aí o parque era assim. Eu cheguei a ver o show do Luiz Gonzaga, você acredita? Aonde? O sanfoneiro. Sim. Luiz Gonzaga. Eu não lembro que ele teve. Rapaz, ele então eu morei 3 anos fora. Na segunda Expo Acre. Eu morei 3 anos fora daqui. Eu morei 81... Ele cantou, rapaz, e o serviço de alto-falante da Rádio Difusora aqui não transmitiu. Para dentro da Expo Acre. E o João Nascimento trabalhava naquele negócio. Foi minha primeira experiência de rádio, com microfone. Eu era criancinha. O Olavo Ponte, né? 10 anos de idade. O Olavo Ponte também. O Olavo Ponte. O João Nascimento era técnico de som. Isso. Então. E o Olavo Ponte era o papagaio da noite. Papagaio da noite. Que era o Paulo Jangles. O João também. Era assim. Mas se você falou... Eu sou daquela turma. Aquele negócio. Um dia eu conversei com o nosso irmão Cai. Cai. Sim, rapaz. Que pegou o apelido por conta de cair. Ele entrava no avião, o bicho caía. Esse avião é chamado de PPBTU. PPBTU Barriga Preta, que tinha um avião Barriga Preta. Ele começou... Esse avião caiu entre Mato Grosso e Rondônia. E a história conta que o comandante muito calmo falou, olha, nós estamos perdendo altura, vamos ter que jogar algumas coisas no mato, e o Cai pulou lá, a coisa dele não ia não. Ia todo mundo morrer e não jogava a mercadoria dele. Cai. Mas realmente ele jogou um avião de peito num descampado lá, né? E ficar lá uns dias, né? Não morreu ninguém.
Eles passaram lá Foi nessa que o Luiz Tabelião estava dentro? Não. Era dessa mesmo. desse aí? Luiz Tabelião, Caicai, o seu Silvio, pai daquela da Wanda, que é casada com o tenente, o filho Pascoal? do Deca. Filho do Deca aqui Do Deca da Serviço Guarda? Internacional, o Gilvan. Gilvan. O pai dela Isso, estava. Gilvan Vasconcelos, senhor. É, o pai dela estava dentro do avião também. Peré. O pai do Peré. É. Então, Rapaz, aqui tinha um internacional. E tinha um cara que jogava bola chamado Gincana. Chicano. Ali, Perna torta. Isso. O Garrincha do só que a perna dele era para fora. Cara, tinha uns caras muito doidos, futebol maravilhoso, né? E o Internacional, o Saci do Ipaze. Sou sócio proprietário internacional. Então tu é dono daquela taberna que Sou tá lá, daquela esquina ali, perto do Guapindaia ali. É. Então, o Caicai, eu sempre conversava com ele ficou de me dar para eu botar na memória do Acre a revista que falou da reportagem desse avião que caiu lá entre Mato Grosso e Rondônia. Cruzeiro? Revista Cruzeiro? Paraense. Não, a revista. A revista Manchete. Manchete. E passou, faleceu, infelizmente não me deu a revista. Eu não sei se eu consigo ainda com a Rapaz, você não acredita. Eu estou um dia no Rio de Janeiro, há uns, sei lá quantos anos atrás, e eu conheci um sujeito, fiquei amigo dele, cinegrafista, trabalhava na Rádio Nacional, ali pelo centro. Caicai? Não. Esse cara, ele era o filho do Tchutchu Narvaez. E aí ele se apresentou e falou para mim, pô, meu pai viajou muito para a Amazônia. Meu pai é que fazia aquela revista que vendia a imagem do Arquibom no tempo do Médici, né? Tchutchu Narvaez. Era uma revista que vendia as coisas lindas da Amazônia e tal. Pô, eu tô conversando aqui com o cara me começa a falar desse negócio. Eu tinha uma revista grossa, assim, capa grossa, aniversário de 25 anos da Manchete. Mas infelizmente minha mãe faleceu e eu estava para Manaus e foram descartar a revista no mais. Porque justamente a história, os 25 anos foi em 74, justamente no governo do Dantas. Então a história do Dantinho, do desenvolvimento da cidade, né? Como vocês falaram, era Acre ano 10, um Estado em ação. Isso. Era um X com a madeira do Acre, as coisas do Acre, que era o X do 10 de Romanos, né? Foi em 72, né? Fez 10 anos, aí tá. E o Dantinha foi o camarada que começou a desenvolver o trem aqui. Eu descobri um parente dele que me contou que num final de semana, em 1982, eles estavam conversando lá e tal, e o Dantinha sentiu vontade de sair candidato a governador. E aí, quando chegaram ao tal, ele marcou a viagem para o Acre e morreu no dia de viajar. Eu não sabia desse negócio. Ele foi governador nomeado, né? Era. Foi o nomeado começou com depois do militar, que foi o Cerqueira, e veio o Jorge Calume. Isso. Né, que construiu a ponte. Isso. Só veio ter eleição de novo a eleição foi em 82. Aí veio o Jorge Calume, veio o professor Geraldo Mesquita, que que era professor e derrubou o nosso presidente Dutra, a escola que eu colegial, o meu 4 anos primário. Tem muita polêmica, né, a respeito de alguns nomes, né, que são dados como proeminentes de determinadas coisas, e na verdade também não eram bem assim. Né? Aí veio o Joaquim Macedo, que foi, você falou da ponte. Joaquim Macedo foi, acho que foi o governador que mais trabalhou com esgoto, com tratamento de esgoto em Rio Branco. Isso, ele. Saneamento. Isso. E o prefeito Mauri. O tempo dele, né? E o prefeito Mauri. O prefeito Mauri. Aí foi com ele que caiu aquele vão da ponte, né? Aquele que botou aquela. Você sabe que Joaquim Macedo foi morrer atropelado por uma bicicleta. Pois não é, rapaz. Lá na Gameleira. Ele ficava olhando aquela obra, ele ficava preocupado com aquela obra do calçadão. E aí eu viajei para o Rio de Janeiro quando eu soube o seu Joaquim, que era uma pessoa deliciosa, né, de convivência. Então é assim, a minha ligação com o Acre o Acre tem 120 e poucos anos, eu tenho a metade, pô. Eu tenho mais da metade, tenho 10 anos a mais, né? Então a minha vivência é isso. Eu falo da história do Acre, mas aquilo que eu vivi, o pouco que eu estudei, que eu leio sempre é a história de Plácio de Castro. Mas uma coisa é certa, eu acho que aqui entre nós, a conversa que nós estamos tendo, a memória está se acabando. Está acabando. Né? Você falou, cadê aquele Instituto Histórico e Geográfico? Pois é. Que eram aquelas personalidades, Omar Sabino, Alberto Costa, Calume, que tem uma importância imensa. O de patrimônio, rapaz, o de patrimônio. Eu lembro, rapaz, que esse Tião Viana, o Tião Viana é um monstrinho. O doutor Tião Viana, que é um cara que eu respeito muito e gosto dele. Meu colega lá do Colégio Criança, estudou comigo primeira série. Quinta série, perdão. Mesmo tempo, né? Ele era da série B, ele era da A, eu era da B no outro canto.
Mas assim, ele, quando o Calume já tinha terminado tudo, o Tião Viana era senador, que eu estou por Brasília dando uma volta, quando eu olho, o Calume trabalhando, o Tião Viana disse, está trabalhando aqui. Sim. Ele estava tentando trazer, inclusive, só para redes culturais, né? Estava tentando trazer para o Acre os restos mortais do Plácido de Castro, você acredita? Aquele veio não parava, ele tinha uma paixão pela memória, paixão pelo patrimônio histórico do Acre, né? E aí a gente, assim, eu lamento profundamente, talvez eu não saiba que alguém está fazendo isso por um ato de heroísmo, sozinho por aí. Você conheceu o lápide do Plácido Castro? Você conheceu o lápide dele lá no Plácido Castro, onde foi enterrado ele? Não. Aqui? Não. Eu sempre ia lá de bicicleta, que eu sou metido a ciclista, sempre nós íamos lá. E está acabado, olha, está acabado. Tá Aliás, é a margem do Igarapé, tradição onde ele foi assassinado. Lá depois do Lago do Amapá, ali no Lago do Amapá, naquilo lá. Você está falando do Plácido. Plácido Castro. É. É o que você falou, Plácido Castro. eu falei do Plácido. O Calume estava querendo trazer os restos mortais dele. Isso. Já foi a família que já levou para lá, para E eu fui São estudar. Gabriel. Eu querendo saber quem era o Plácido, eu fui descobrir que o Exército tem uma memória guardada, e eu fui descobrir que o Plácido de Castro nasceu num lugar chamado Tapera da Genoveva, e a história militar dele, a família dele, lá em e São tal. Gabriel, É que a né? gente ninguém fala, assim, ninguém sabe muito. fala. E aí agora essas gerações, né, que nós estamos dizendo. Então é lamentável que a gente tenha esgotado assim, o amor, né, oficial pela memória, pelo patrimônio histórico, né? Você não vê quanta alegria eu senti quando a sua abertura aqui, pois, nosso amigo da Costa, pô. Da Costa, eu amarro. Euclides Barbosa da Costa. Euclides Barbosa da Costa. E Jofre Barbosa da Jofre. Euclides era o Cipitino. Jofre Barbosa da Costa. Jofre Barbosa da Costa, meu amigo, tive o prazer de conviver com ele. Ele, um pedreiro, um cara muito humilde, mas olha, um cara muito talentoso, sério. Né? Sério. Eu tenho uma. Eu só me lembro dele dizer assim, tá uma beleza. E perguntava, como é que tá da Costa? Tá uma beleza. Na época que eu fui gerente de banco, ele andava atrás de gravar, já não era o primeiro, né? Gravar um CDzinho. Não era um CD, um compacto. Um compacto. Um compacto. Com essa música. O compacto. Não lembro qual foi a música. Não. E na época... Mulher, eu te peço um favor. E eles faziam show. Rasgue o samba que eu te fiz. Sei que tens um novo amor. E tinha um tal de Zeca. Isso. Que fazia as músicas também. Ele fazia show no Amapá, fazia na base, todo canto. E levantar recursos para gravar um compacto duplo. Ele precisava, na época, como se fosse hoje, 4 mil cruzeiros, 4 mil reais, 4 mil cruzeiros assim. E eu conversando com ele, impressionante. Ô, da Costa, por que tu não faz um papagaio? Aquele empréstimo bancário? Era um empréstimo bancário, um papagaio. Não tem condição, não tem. Vou fazer contigo. Eu fiz um empréstimo de papagaio de 4 mil cruzeiros, né? Sem avalista, bicho. Mas era prerrogativo do gerente. A mão dele, a mão grossa dele, olha aqui. Eu nunca falei isso nem para a família dele, né? Eu fiz um empréstimo para ele, mas ele ficou preocupado demais. Não, vai gravar teu compacto, vai gravar. Eu tive esse protagonismo também com o Tião Natureza. Pouca gente sabe, né? Quando ele voltou da Europa, nós nos encontramos na casa do Osmir Neto, em Copacabana, no Rio de Janeiro. E eu pegava o ônibus para ir trabalhar lá na Globo, com o Chico Anísio e tal, e voltava. Onde eu cheguei de noite em casa, estava o Tião sentado no apartamento do Osmir, porque eu fiquei ali morando com eles, e o Tião mostrando para o Osmir que era notívago, que era cantor, mas é um outro estilo totalmente diferente. Ele era amigo daqueles caras lá, né? Márcio Grey, que não sei quem mais, aquela turma lá do Rio. E eu olho o Tião passando aquela música, e diga lá, rapaz. E a outra do Chico Mendes. Aí o Tião, eu fiquei com a vergonha, porque eu fui tão assim, que falei, isso não tem nada a ver com o Osmir. Essa música não vai fazer sucesso com o Osmir, né? Com o Neto, né? E aí nós resolvemos, acabou que eu ajudei, né? O Tião estava aí, escavacar, e o Tião contratou a gravadora Transamérica, e ele me obrigava a ir assistir as gravações, eu queria saber daquilo. E ele lançou aquela, né? Chico, um dia de fazer o Chico Rei, um disco lindo. Eu tenho o LP da Festival de Música Criana, que foi no Ginásio Acreano, o ginásio do Dantinha lá.
Ele tem essa música, ele participou com essa música. É. Quem venceu a música, o melhor intérprete foi a Sônia Mubarak, se eu não me engano. Que era outra monstro. Cara, Ela é. eu tenho aquele LP, olha. Tem aquele LP guardado aí. Poxa vida. Nós temos que falar mais sobre esse assunto. Eu acho que nós hoje aqui suscitamos um monte de coisas nos corações de acrianos, né? Eu espero que a gente possa reproduzir um pouco desse conteúdo na página para os nossos irmãos terem conhecimento desse negócio. Certo. Né? De tudo que a gente falou aqui. Obrigado por ter vindo, tá? Eu acho que a gente podia ter comido aqui uma mão de, pelo menos do pastel do Rogério lá do 15, um quebe. O quibe lá do Manelzinho. Mas a gente pode fazer uma roda dessa. Eu estou com umas ideias aqui. A gente fazer uma roda assim, não tem problema. Ao redor de uma fogueira. Uma conversa sobre nossa cidade, né? Sobre a cidade, sobre a memória da cidade. Eu é que agradeço. Muita honra ter participado aqui. A honra toda minha. Você sabe que eu gosto muito, né, de falar. Sem compromisso formal, essas coisas. É muito bom. Na vida da gente. Eu sou ligado com a história do Acre de tudo, porque... Você tem um acervo bacana, não tem? Eu não guardo. Não, assim, mas Não, pela na publicação memória- hoje, de memória né, eu tenho. as pessoas trazem coisas que De nunca memória eu houve. tenho, de memória eu tenho. Né? Eu tenho fotografias. Você falou, até para fechar isso aqui, quando você falou assim, a primeira ponte, tal, né, a travessia do rio ali, tal, eu me lembrei de que ali no mercado Elis Mansur, onde o canal da maternidade sai, aquela rua que chama de a rua que caiu, que é um calçadão hoje de comércio e tal, aquilo ali tinha uma pinguela, uma pontezinha, onde os navios também... Isso. Do outro lado da rua... Na foz do Igarapé da Maternidade. Isso. Aí a casa do prefeito Adalto Frota, que fica bem na esquina. Na esquina. E aí, quando a gente tira uma fotografia, aparece a igreja Nossa Senhora da Conceição, lá na 6 de agosto, que naquele tempo era 6 de agosto. Não era ainda 17 de novembro, não era Nossa Senhora da Conceição. Né? Até um certo ponto ali era tudo 6 de agosto. Por que 6 de agosto? Quando o Plácido Castro vinha de Porto Acre, por notícia, não sei de que, eles descobriram que os bolivianos estavam esperando ele na Curva da Mangueira, que é na Cadeia Velha, onde eu morei também. Então ele sabia. No lugar dele ali? No lugar dele para lá. Sabendo, ele ancorou lá e veio dia 6 no terçado, fazendo piquete pela cidade. Para ali também ficava as dragas do Abude. Aí foi aí nem veio pela 17 de novembro. Pegou 24 de janeiro, como tem a briga hoje, que muita gente briga para 6 de agosto, outros não. 24 de janeiro e pegou para Gamileira, que findou na Rua Cunha Mato, que a Rua Cunha Mato já foi depois, né? Que Isso, foi o primeiro administrador como seja um prefeito, né? Cunha Mato. Pois é, acho que tem muita história para a gente contar, né? A gente passaria aqui dias trazendo à tona, à memória, lances que muitos acrianos ainda guardam, né? Porque ainda estão aí e adoram conversar a respeito disso, né? Beleza. Talvez perto de um gasol fazendo um papeiro de mingau ou, quem sabe, com um Aladim tocando, né? Perfeitamente. A gente vai conversar mais. Muito obrigado pelo te convite. agradeço. Olha aí, muita honra. Dá um grande abraço ao povo do segundo distrito. Quando quiser conversar mesmo fora, talvez se encontre lá no Manelzinho. Nós vamos comendo isso, no João Barrão. João Barrão. Que o Manelzinho não é ninguém. Né? A Felícia e o João Barrão que são. No Manelzinho, o Manelzinho Barrão. Vamos botar Manelzinho Barrão, Manelzinho Barrão. Porque Manuel Barros. Pois é, é o filho ele do João faz Barrão. umas músicas. Ele falou do festival aí. Ele também fez música pro Festival Macriano, pro FAMP. E também foi campeão. Eu tenho dois CD autografados por ele. Manelzinho, Manel. Eu encontrei o Gracil uma vez lá comendo quebe. Eu dei um abraço tão forte do Gracil, que estava doente esses dias, né? Falando na saudosa Maloca, irmã do Pois Gracil, não é. né? Nós temos que fazer outro programa Foi desse. minha amiga de infância. Nós vamos pegar, depois que estiver no ar, vamos pegar uma sequência, a gente vai fazer outro papo desse, que talvez até botar um pouco mais da mundiça aqui para a gente falar sobre esse assunto. Tá bom. Deus te abençoe, obrigado, tá? Obrigado, Kleber. Muita satisfação. Sucesso para ti, Paulo Maia, sobrinho. Valeu. Vamos falar de futebol, um monte de coisa ainda. Esse segundo distrito tem tanta história para contar, essa cidade tem tanta coisa para a gente lembrar. Vamos ficando por aqui. Povo do Acre, do resto do Brasil e do mundo, por motivo de força maior, estamos desligando os nossos transmissores, que era a Rádio Difusora fazia meia-noite, tocava um hino e a gente ia dormir. É dormir. E quando era de noite, antes disso, o
pessoal mandava apagar, a Eletroacre terminava, que a usina de luz foi para lá, né? Que o Sansão Pereira, que era o pintor. Rapaz, é muita coisa para falar. A gente se fala mais sobre o Acre, sobre a memória de Rio Branco. De som da difusora. Vamos lembrar muita coisa na nossa próxima conversa com Paulo Deus Maia, quiser. Sobrinho e o povo da nossa página no Facebook. Memória do Acre. Memórias do Acre. Procure lá que você vai descobrir muita coisa sobre o Acre que você ouviu falar ou você nem sabe, mas que estão lá registradas. Tchau, Bacurau.